Você que trouxe a Bíblia, abre comigo no Evangelho de São João, capítulo 12. João 12. Meu nome é Gabriel Maria, eu tenho 29 anos de idade. Eu sou casado com a melhor mulher do mundo, a Cristiane. Sou pai da Maria Alice. Sou cofundador dessa comunidade e hoje eu tenho certeza que Deus tem algo para nós. Amém? João 12, você que está sem Bíblia, presta bastante atenção. Você que está com Bíblia, abre ela. E se nessa altura do campeonato você não achou João na Bíblia, tem algo errado com você. 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Lá, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria tomou então um frasco de bálsamo, de nardo puro e muito caro, e ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com os cabelos. A casa inteira encheu-se com o perfume do bálsamo. Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que haveria de trair Jesus, disse: por que esse bálsamo não foi vendido por 300 denários para doar para os pobres? Dizia isso, não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele guardava a bolsa e furtava o que nela se depositava. Jesus, porém, disse: deixai-a, a fim de que ela o guarde para o dia do meu sepultamento. Os pobres sempre os tereis convosco, a mim, porém, não tereis sempre. Palavra da salvação. Dá um beijo aí na sua Bíblia, dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Eu queria fazer uma pregação engraçada essa noite, sabe? E eu já tinha até a piada, cara. Eu ia zoar o Jackson hoje. Eu ia pegar, ia fazer um contexto. Você sabe que o japonês tem um negócio que chama haikiri. E o japonês é um cara que tem muita honra. Do Japão, os brasileiros só vendem pastel mesmo. O japonês do Japão, ele tem muita honra. E quando ele faz algo muito grave que prejudica os outros, em muitos casos eles se matam. E não é com um tiro na cabeça. A tradição deles é pegar uma faca e enfiar na barriga. E um dia desse, conversando, depois de um conselho na comunidade, a gente fez uma pergunta: e se o Jackson fosse japonês? Ele já tinha se matado umas 45 vezes só esse ano. E o ano tem 19 dias. Todas as cagadas, perdeu o cartão. Eu já falei, caramba, vai ser muito engraçado. Daí o Alexandre me ligou hoje à tarde. O Rony entrou na Poti, glória a Deus, serviço novo. O Lê levou o Rony para conhecer a fábrica da Poti, Beto. Fábrica da Poti tem guaraná que nós nunca vimos. Poti de tamarindo, de jaca, graviola, uns poti diferentes. Geladeiras por toda a fábrica. E de repente a moça da recepção perguntou: Rony, o que você quer beber? Ele falou: uma Sprite. Gente, a Sprite é da Coca. Primeiro dia de serviço, quase já perdeu a bocada. Só que o que vem no meu coração para pregar para vocês nessa noite é sobre generosidade. E não vai ser muito engraçado, só que eu tenho certeza que pode edificar muito a sua vida, amém? Então presta atenção. Quando nós olhamos para a nossa geração, o tempo que a gente vive, nós vivemos um tempo muito abençoado. Nós somos diferentes do tempo do Edinho, na igreja. Não é zoando que ele é velho, apesar de sê-lo. Mas é verdade, nós vivemos um tempo de colheita dentro da igreja. Sofreu os carismáticos de 50 anos atrás. Eles não tinham música para ouvir. Padre Zezinho fazia sucesso. Eles não tinham coisa para fazer. Eles não sabiam nem direito ainda como rezar, como se expressar. E nós vivemos um tempo de bênção.
Tem reggae cristão, rap cristão, trap cristão, até funk cristão. Não tinha muito pregador bom. Hoje em dia nós temos muitos pregadores bons. Eles ficaram bons e pregaram para nós. É um tempo de colheita. Antes não tinha lugar para ir, hoje tem lugar para ir de segunda a segunda. Antes não tinha muita roupa de Jesus para usar, hoje em dia tem umas camisetas bonitas, a gente vende ali. E você vai andar evangelizando e na moda. Quem sabia rezar o rosário guardava as 7 chaves dos mistérios, hoje em dia no Google. Bíblia antes era caro. No seu celular você baixa qualquer versão que você quiser. Latim, hebraico, grego. Você nem sabe, mas você pode ter, igual eu tenho no celular. A gente tem aplicativo para rezar, a gente tem aplicativo para nos lembrar de ler a Bíblia. A gente tem um monte de coisa, cara. E isso, nessa primeira vigília do ano, eu queria que você começasse essa pregação agradecendo a Deus aí, por ter nascido nesse tempo. Se fosse mais difícil, a gente não estaria aqui. Se não tivesse a música que a gente gosta, a gente arrumaria desculpa. Se não tivesse roupa, se não tivesse pastel e lanche depois do grupo, e se não tivesse bons pregadores e boas bandas, ministérios, a gente teria até uma desculpa, e nós não temos essa desculpa. Mas quando eu começo a pensar nessa realidade que nós vivemos e olhar para a nossa vida, existe algo que é meio dissonante, sabe? Não concorda muito, porque ao mesmo tempo que tem muita coisa, tem muito pouca resposta. As respostas, elas são muitas vezes até empolgadas, mas pouco duradouras, ou às vezes elas são negativas. E a gente, apesar de ter muito recurso para estudar, não estuda. Apesar de ter muita música para ouvir, a gente não ouve. Apesar de ter muita pregação para escutar, a gente não escuta. Apesar de ter muito tempo para rezar, a gente não reza. Apesar de, e nós entramos numa dinâmica. E essa dinâmica, ela é horrível. É uma dinâmica de ingratidão. É uma dinâmica de mesquinharia. É uma dinâmica de usura. Sabe? O mesquinho é aquele que tem muito e dá pouco. O mesquinho é aquele que tem e vive como se não tivesse, não porque é humilde, mas porque tem medo de perder aquilo que para ele tem grande valor. O mesquinho é aquele que recebe algo de alguém e esquece que recebeu de alguém, e acha que ele fez por merecer aquilo, e toma posse daquilo como se dele fosse, e não abre mão para ninguém. Você conhece alguém que é mão de vaca? Você conhece alguém que é pobre e é mesquinho? Você conhece, eu não estou falando de ser um esbanjador, mas você conhece, sabe aquela pessoa que sempre esqueceu a carteira? Sabe aquela pessoa que nunca inteira a vaquinha? Sabe aquela pessoa que mesmo quando tem não chega junto? Sabe aquela pessoa que nunca pagou um lanche para ninguém? Sabe aquela pessoa que nunca deu 10 reais para o mendigo? Sabe aquela pessoa que o máximo na oferta da missa foi R$1,50? Sabe aquela pessoa que o shampoo dele é o top, e o shampoo que ele doa para o asilo é o que tem cheiro de eucalipto, sabe? Sabe aquela pessoa que a roupa dela é top, mas a roupa que ela doa para o brechó é a furada, é a fedida? Sabe aquela pessoa, eu não estou falando que não dá porque não tem, eu estou falando de quem tem e não quer dar. Eu estou falando de quem tem e não quer ofertar. Um dia eu fui fazer uma missão, fui eu e meu irmão Leandro, a gente foi pregar, eu fui pregar no caso, numa cidade aqui perto, chama José Bonifácio, um convento, chama Redil do Bom Pastor. Chegamos lá, era um evento com uma mega estrutura, muito som,
muita luz, tinha umas 500 cadeiras. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu tinha começando a pregar, com medo do caramba. Tinha 500 cadeiras, foram 15 jovens. A gente faz evento, velho. Um evento para 500 custa pra caramba. Você sabe quanto custa o aluguel de cadeira? Você sabe quanto custa o aluguel de um som e de uma luz? É caro. Eu comecei a olhar para as freiras, para o ambiente. Eu falei, vixe, deu ruim aqui. Preguei, acabou a pregação, teve uma missa, acabou a missa, chegou a hora de ir embora. Eu falei para o Lê, vamos embora rapidão, que a gente prega, não cobra nada para pregar, mas a pessoa nos ajuda. Falei, Lê, vamos embora, se ela não deu nem o da gasolina, fica, depois nós resolve isso aqui, vamos sair fora de fininho, porque as freiras estavam constrangidas, e toda hora vinha uma irmã e falava, me desculpa, é muito pouca gente, né? Eu falei, não, irmã, vamos que vamos, não, me desculpa, e toda hora eu falei, caramba, elas estão constrangidas, e de repente, nós estávamos guardando a livraria, a irmã chegou, pera um minuto, foi na cantina. Eu morava na comunidade de vida ainda, já comecei a imaginar a festa. Ela veio com um açaí, pão, presunto e mussarela, alface, e começou a me dar um monte de comida. Falou, isso aqui sobrou tudo, a gente comprou comida para 500, veio 15, vocês vão levar comida para a comunidade. E começou a socar comida no carro. Eu falei, caramba, arrebentamos, Lê, já tá bom. De repente chegou a Madre Maria, oh meu Deus do céu, faz favor aqui, filho, vocês gostaram do evento e tal? Não foi o que a gente esperava, eu queria até me desculpar com vocês, mas espera um minuto. Aquela mulher, ela entrou numa salinha e começou a despejar um monte de moeda, de nota pequena, algumas grandes, montou um envelope e veio entregar para mim. Eu era um missionário. Então, filho, isso aqui é para a obra de vocês. Eu falei, não, irmã, pelo amor de Deus, eu vi que o evento não foi bom, não precisa, a senhora já deu a comida, já pagou a gasolina, tá tudo certo, fica para a obra. Ela fez uma cara brava, sabe aquelas velhas que tem meio machão mesmo? Ela falou, para aí, moleque, pega, oferta, filho, oferta, a gente não faz do que sobra, a gente faz do que falta, sabe? Generoso é isso. O generoso é diferente do mesquinho. E não tem a ver com ser rico ou pobre. Generoso não é o que dá o que sobra. Generoso é que dá o que tem e o que não tem. Generoso é aquele que entende até que quando não tem nada, dá o que tem. Porque sabe que, como aquela viúva que deu 2 moedas, não dando do que sobrava, agradaria o Senhor. E a generosidade sempre ganha o coração de Deus. A usura, pelo contrário, agride o coração de Deus. A generosidade daquela viúva no templo agradou Jesus e falou que a oferta dela foi ouvida e a do rico não foi. A usura daqueles personagens de Atos, né? Eles vão fazer uma oferta aos pés dos apóstolos e eles guardam um dinheirinho no bolso de trás. Cai os 2 mortos no pé de Pedro. A usura desagrada o coração de Deus. E eu não estou virando protestante para falar para você dar dinheiro para nós. Dinheiro é fácil dar. A pior usura que tem é a usura de quem estima demais a própria vida. A pior mesquinharia que tem é de quem olha para si e fala, eu sou muito pouco, eu sou muito pecador, eu sou muito limitado. Abre as mãos e fala, me dá tudo, porque eu não tenho nada para dar para ninguém. É a pior vida que existe, sabe? É a vida de você achar que todo mundo te deve muito, que você é um coitado, e você não tem nada para oferecer para ninguém. E você não dá um conselho porque você acha que seu português é ruim. E você não faz o bem porque você acha que o seu bem não faz diferença.
E você não tem coragem de fazer um ato, porque você acha que o seu ato ele é tão pequeno e tão insignificante, que não vale nem a pena ser feito. E nessa vida vai passando, e você vai ficando retendo, e o Senhor fala para nós: aquele que perde a sua vida por mim, esse vai encontrar vida. Mas aquele que usurado, mesquinho, quer guardar a sua vida, esse perecerá. Sabe, eu queria que você fosse generoso com aquele que é generoso. Eu queria ser generoso com aquele que é generoso. Sabe, aquela freira pegando o que ia faltar e me dando, sabendo que aquele que deu aquilo para ela iria sustentar ela. Temos que ser nós dois, nós 20, nós 50 aqui dentro. Ninguém é tão coitado e tão pobre que não tenha nada para dar. Ninguém é tão limitado que não tenha uma palavra para falar. Ninguém é tão inútil que não exista um lugar para você fazer algo dentro da casa de Deus. Enquanto nós ficarmos guardando a nossa vida, nós iremos ver ela definhando pouco a pouco, definhando. Sabe aqueles ricos que cortam o palito de fósforo no meio, que mal limpa a bunda para não gastar papel higiênico? Sabe aquelas pessoas que têm muito e a gente fica olhando, mesquinho? Se você já fez uma arrecadação de porta em porta, você se assusta. As casas bonitas geralmente não dão muitas coisas. As casas mais pobres te chamam até para entrar. Tinha 2 macarrão, um é seu, o outro é meu. E o melhor de tudo, se você precisar de ajuda para empurrar o seu carro, pode ter certeza, não vai parar um carrão geralmente. Vai parar um Passat ferrado, um Chevette velho, que vai parar e vai te ajudar. Sabe, o grande segredo da nossa vida é ser generoso com o que a gente tem, e não ficar esperando ter para dar. Se você espera ter dinheiro para doar dinheiro, você vai ficar sem dinheiro e sem doar. Se você espera ter talento para trabalhar, você vai ficar sem talento e sem trabalhar. Se você espera ser muito santo para trabalhar para Jesus, se você espera ser muito bom para começar a fazer algo para Deus, você vai viver e morrer parado no mesmo lugar onde você está. Mesquinho, guardou a vida e perdeu a vida. Eu gosto das pessoas que tocam violão mal e cantam desafinado na missa, porque se elas não estivessem lá, o Djavan que toca e canta bem não estaria. Eu gosto de quem prega sem falar o português direito, porque se ela não estivesse lá, eu não estaria. Eu gosto de quem faz da tripa coração para tentar fazer algum bem. Geralmente não, sempre são as mais felizes. Sabe, essa cena, ela é maravilhosa. Ela é tremenda. Essa cena do Evangelho, ela ganha o nosso coração quando a gente lê. Eu não sei vocês, dificilmente você lê com calma esse Evangelho e não se emociona. Faltava 6 dias para Jesus morrer. Ele foi jantar com os seus amigos. Estava jantando com eles. E de repente, uma das suas amigas começa a chorar. Uma das suas amigas abre um perfume caro e joga no pé dele. Uma das suas amigas começa a enxugar o pé dele com o próprio cabelo. Generosa. Generosa, tão generosa, que o cheiro da generosidade espalhou pela casa inteira.
Do outro lado, um mesquinho, um usurado, alguém que guardou a vida e perdeu a vida. Judas olha e fala: para que gastar um perfume caro no pé do Senhor? Devíamos vender e dar para os pobres. João fala a verdade, ele não estava preocupado com pobre coisa nenhuma, ele queria o dinheiro para ele. Mas sabe o mais bonito? É que quem faz esse ato de generosidade com Jesus não era uma mulher virtuosa, não era alguém top, não era alguém nem convertido. Quem é generoso com Jesus é uma prostituta. Quem é generoso com Jesus é alguém que vivia no pecado, e no meio do pecado é generosa com o Senhor. Quando Lucas escreve esse mesmo texto, ele fala que Jesus está na casa de um fariseu, e durante aquela ceia, essa mulher chega e começa a fazer o que João retrata, e de repente o fariseu pensa assim: se esse homem fosse profeta, ele ia saber que quem está lavando os pés dele é uma prostituta. De repente Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, eu vou contar uma história para você, Pedro. Tinha um homem que devia pouco, o outro devia muito para o seu senhor, ele perdoou a dívida dos dois. Quem foi mais amado, Pedro? E Pedro olha e fala: aquele que foi mais perdoado, Senhor. E Jesus diz: é isso, Pedro, essa mulher aqui, ó, ela, enquanto o Simão não fez nada para mim, ela foi generosa, veio e lavou meus pés cansados, e jogou um bom perfume, e chorou e enxugou os meus pés, no meio do pecado. Acaba a nossa desculpa. No meio do pecado. Não foi a Santa Teresinha. Depois ela foi santa, Santa Maria de Betânia. Mas quando lavou os pés de Jesus, era uma prostituta. Padre Léo fala que essa mulher, esse perfume ela usava para não sentir o cheiro dos leprosos que ela saía, porque era uma prostituta de leprosos. E no meio da prostituição, Deus chama ela, e ela é generosa e agrada ao Senhor. Sabe, quando eu me converti, eu tive uma experiência com Deus. Eu escutava música de igreja o dia inteiro e pregação o dia todo. Eu escutei muita pregação, muita. Eu competia com meu primo para saber as que ninguém sabia. Repetidas vezes eu escutei algumas, e numa dessas, Padre Jonas, Monsenhor Jonas Abib, pregando. Monsenhor conta de um caso de um casal que ele atendeu. E esses dias, ouvindo a homilia do Padre Paulo, o Padre Paulo contou desse exemplo. Eu falei: eu já ouvi essa pregação. Padre Jonas pregando, ele fala de um casal de namorados, que os dois eram da igreja, mas os dois viviam caindo. Os dois viviam na fornicação, fazendo sexo antes do casamento. Vira e mexe caíam, vira e mexe caíam, vira e mexe caíam. E o Padre Jonas, muito rasgado, ele era bem jovem na época. Ele fala que um dia, no meio de um ato sexual, o menino começou a chorar. E no meio daquele ato sexual, Jesus falou no coração daquele jovem: o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso comigo? A menina percebeu, e na mesma cama que eles estavam usando para pecar, eles se ajoelharam e começaram a chorar. E o Padre Jonas, bem rasgado, falava assim: não espera nem sair de cima da mulher para você começar a se arrepender. No meio do pecado, Deus fala com você e comigo. Seja generoso com Ele. Para de ser mesquinho com Ele. Para de frescura. Para de desculpa. Para. Nem você acredita mais na sua desculpa. Nem você acredita mais na sua justificativa. Não espera nem sair de cima da mulher, e ali já começa a ser generoso com Ele. Nem se limpa depois que você se masturbar, se ajoelha no banheiro e chora. Se desmente no meio da mentira e começa a chorar.
Não dorme mais um dia em pecado sem chorar a noite inteira até procurar o padre. Porque no meio do pecado você tem algo para dar para ele. Imagina na graça. Eu imagino a vida dessa mulher depois que Jesus morreu e ressuscitou e o Espírito veio. Se no meio do pecado a graça agiu na vida dela ao ponto dela sair no meio, ela era prostituta e foi generosa. Imagina ela depois que se converteu, Fabrício. Se ela não arrumou desculpa enquanto vivia na bosta, imagina quando ela estava na graça. Imagina quando ela estava na graça. João, imagina ela na graça, João. Se no meio do pecado que nós teríamos vergonha e nunca falaríamos nem para um padre do jeito que nós somos, ela no meio do pecado foi generosa com o Senhor. Imagina na graça. Seja generoso com Ele. Sabe como é ser generoso com Ele? É quando você só tem motivo para chorar e rir. Sabe o que é ser generoso com Ele? É ficar sozinho e não desistir. Sabe o que é ser generoso com Ele? É entrar num banheiro escondido, com a crise de ansiedade, querendo tirar a vida. Você chora, limpa o rosto e sai. E vai fazer o que te compete. Sabe o que é ser generoso com Ele? É fazer o que você não quer, na hora que você não quer, por amor a Ele. Só os generosos vencem o pecado. Quem tenta falar muito não para o pecado, acaba ou virando um doido, ou desistindo. Pode parecer loucura, mas para vencer o pecado, o diabo e o mundo e a carne, você não tem que ficar falando não para o diabo, para o mundo, para a carne. Você tem que falar sim para Deus, do jeito que você está. Sem ter nada no bolso, você entrega algo. Isso agrada o coração do Senhor. Já é graça isso acontecer. E se na desgraça, a graça acontece, imagina na graça. Sabe? Eu casei, vai fazer 2 anos, mês que vem. Quem fez meu casamento foi meu primo, Padre Jonas. E na interrogação que ele fazia para mim, para Cristiane, não olhou para mim e falou: Gabriel, você diz não para Maria, para Joaquina, para Teresa, para todas as outras mulheres, e ia listando. Ele não olhou para Cristiane e falou: Cristiane, você diz não para o Marcos, para o João, para o José, para o Expedito, para o Sebastião. Não. Ele olhou para mim e perguntou se eu queria ela. E quando eu disse sim para ela, automaticamente eu disse não para as outras. Ela disse sim para mim, e naquele sim estava todos os nãos. Se eu tivesse que procurar todas as outras opções, não eram muitas no meu caso, e dizer não, ia dar muito trabalho. Sabe? Quer parar de pecar mortalmente? Seja generoso. Faça atos de quem já está em estado de graça. Reze. Acolha. Sirva. E você vai sair do pecado mortal. A sua vida vai começar a entrar no eixo. E aquele que não tinha nada e arrumou alguma coisa para dar quando não tinha nada, foi fiel no pouco, vai ser fiel no muito. Em pouco tempo você vai estar fazendo o que você nunca imaginou. Seja generoso.